Meus amados amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui. Como vocês estão? Eu recebo que todos estejam bem, assim é. Hoje nós vamos trazer aqui uma nova perspectiva de visão, com uma melhor percepção e compreensão de um livro conhecido por muitas pessoas chamado Bíblia, visto para alguns como um livro confuso, histórico e contraditório e de difícil interpretação. Mas antes peço que vocês possam nos ajudar divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso canal, que é um trabalho de amor, de resgate, de iluminação, compartilhando nossos vídeos, fazendo parte desse projeto também do Despertar da Alma. Comente aqui, deixe o seu like, querendo contribuir com o nosso canal, com a nossa expansão, com suas doações de amor, dentro desta compreensão do valor que é este trabalho. Vai seguir na descrição deste vídeo a chave Pix e desde já, gratidão. Pois bem, quero trazer aqui para os queridos, amados seres de luz, nossos inscritos, e para você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, uma nova forma de pensar, uma nova forma de visualizar, de olhar com uma melhor percepção, exercitando os sentidos espirituais. Começando pela forma de ver a Bíblia, que traz a princípio conteúdos históricos, proféticos e apocalípticos, certo? Mas eu pergunto, dentro desse sentir, desta percepção, esse livro nós devemos ver de forma historicamente mesmo? Algumas pessoas acabam entrando em conflitos justamente por isso, por ver a Bíblia somente como um livro histórico. E por isso existe uma má compreensão da Bíblia, trazendo para cada pessoa uma visão própria de interpretação, cada um trazendo na sua verdade aquilo que entenderam, trazendo uma interpretação. A Bíblia é muito mais que um livro histórico, ou como dito por alguns, a palavra de Deus. Se não há uma compreensão do que realmente é a Bíblia e o que ela traz de informação, ela será vista de forma bem contraditória, confusa, assim como acontece com algumas pessoas. A Bíblia não é para ser interpretada, e sim compreendida de forma que se tem que ser. Algumas pessoas ao longo da vida se decepcionam, e desistem de ler por falta de compreensão, por tentar trazer suas próprias interpretações. A Bíblia não se deve ser lida como um livro histórico, pois ela traz em suas escritas linguagem figurativas, imagens simbólicas, metáforas, entendem? As pessoas veem a Bíblia como um livro histórico e com isso mistificando todo o seu conteúdo, mas ela não foi feita com esse propósito e com essa intenção histórica, e sim que os personagens que ali estão narrando, sendo narrados por meio de uma história, são personificações das leis e funções da mente humana. A Bíblia não é um livro histórico, e sim um livro psicológico. Para compreender a Bíblia realmente no que ela traz, é preciso estar desperto da imaginação, do mundo da ilusão, da mente natural, e se manifestar no mundo da percepção, na mente espiritual, que está no sentir espiritual, e não no sentir visão, imaginação. Para entender melhor isso, vamos pôr na prática como isso funciona. E desta forma entender o que é sair da imaginação dentro da narrativa histórica para o exercício da percepção no que traz a história narrada. Vamos começar por trazer aqui Adão e Cristo. Vou começar dizendo que esse Adão não é aquele Adão, que é relatado na história
o Adão do Jardim do Éden, que sabemos e entendemos que se trata de uma metáfora, mas vamos levar pelo lado da percepção do que é esse Adão? Dentro de uma melhor perspectiva, esse Adão, ele é representado por dois aspectos de natureza. Temos o primeiro Adão, que é o homem espiritual criado segundo a imagem e semelhança do Criador. Esse Adão é o espiritual. Depois temos o segundo Adão. Esse segundo Adão é a imagem do primeiro Adão. É a projeção imaginária do primeiro Adão. O segundo Adão é a participação, né? É a participação na encarnação de carne e sangue, é a identidade na qual todos estamos nos identificando, né? Nos projetamos nessa dimensão. O primeiro Adão se projetou na criação do segundo Adão. E isso trouxe morte, pois nesse segundo Adão, o primeiro Adão, que é o espiritual, caiu nessa projeção e trouxe a morte e trouxe esse estado de consciência de morte para todas as consciências, todos os homens. Pois deu vida ao segundo Adão, personagem imaginário, e esqueceu de quem é, se identificando com o segundo Adão, com o personagem, vivendo como sendo esse personagem. E assume, né, essa identidade dentro das experiências, se esquecendo quem sou eu, de onde vim, para onde vou, né? Então, desta forma, não sabem da sua verdadeira identidade. Esse primeiro Adão entrou nesse estado de esquecimento, caiu no véu da ilusão junto com o esquecimento. Vemos nitidamente as duas naturezas adâmica. O primeiro Adão, que foi criado segundo a imagem do Criador, e vemos o segundo Adão, criado segundo o primeiro, a projeção imaginária do primeiro Adão. Não vou entrar aqui na questão do que levou essa queda, né, essa desobediência do primeiro Adão, e que acabou levando todos, né, os outros à mesma queda, né, para esse pecado, para essa morte. O que quero trazer aqui é o exercício de uma melhor percepção do sair do imaginário, personagem, para entrar no espiritual, que é um estado de consciência. Agora vamos à representação do que é o Cristo. Lembrando, não vamos levar, né, esse Cristo para o imaginário, que é a figura, que é o que representou ele aqui com o personagem de Jesus. E sim trazendo o exercício da percepção do que representa esse Cristo e não o que representa o personagem. O primeiro Adão trouxe morte, né? Vimos que esse primeiro Adão trouxe a morte, no segundo Adão, o esquecimento. Então esse Adão representa a morte, aquele que dorme. Já Cristo representa aquele que ressuscita, aquele que traz a vida. O que entendemos do Cristo psicologicamente falando, exercitando a percepção, saindo do imaginário, personagem, né, para a compreensão do que representa essas figuras, tanto Adão quanto Cristo. Adão é a manifestação e é a projeção na participação que trouxe a ilusão, que trouxe a morte nesse Adão. Nesse Adão todos dormimos, todos morremos. Neste Adão estamos todos nesse estado de morte, de dormência, inconscientemente de quem somos. Vivenciamos, né, experienciamos dentro desse esquecimento de quem somos. Morte. Dentro desta participação aqui, se manifesta uma consciência com duas naturezas. No primeiro Adão, que é o homem interior, o eu maior, o homem celestial, espiritual, que é o que dorme no imaginário, que é a ilusão, que é onde temos o segundo Adão, que é a projeção imaginária da participação, e é onde o primeiro Adão dorme. Cristo é o estado de consciência que traz o despertar, e é aonde todos despertamos, no que realmente somos, nesse estado de despertar, que traz a ressurreição, desse estado de consciência que antes estava e se mostrava em morte,
né? No Adão que dorme. E nesse despertar, tomamos consciência de quem somos, retomando a primeira posição do primeiro homem espiritual, do eu maior, o primeiro Adão. E esse estado de consciência no Cristo é visto como um ato de ressurreição daquilo que estava morto, né? E o despertar daquilo que adormecia. O ato de se iluminar, de se manifestar na luz de quem somos. Esse Cristo representado em Jesus, que se manifestou nesse estado de consciência no despertar, nos chama a todos a esse despertar, a esta ressurreição. Esse é o propósito do Cristo. A sua morte e ressurreição foi no ato desta participação do Adão. Cristo morreu em Adão, participação, e ressuscitou na iluminação de um despertar, se manifestando com ele como ele realmente era, se manifestando no homem celestial, na unidade com o Pai, vencendo essa morte, vencendo esse segundo Adão, né, que é a ilusão. Então, o Adão, a participação, traz esse estado de consciência de morte. E o Cristo é o estado de consciência que traz o despertar, que traz a vida. Tanto Adão como Cristo são estados de consciência. Tudo isso acontece dentro de você. Adão e Cristo são imagens figurativas que representam estados de consciências. Uma em morte e depois passando da morte para a vida em ressurreição. Adão é a ilusão, a imaginação, e Cristo é a iluminação, o despertar de uma consciência, o ressuscitar. Este primeiro Adão precisa se despertar, ressuscitar. O segundo Adão nada mais é a experiência na qual o primeiro Adão se vê ou se projeta. E esse segundo Adão é transitório, é o imaginário, é a identidade, é a ilusão. Por o homem, primeiro Adão, entrou o pecado, que é o segundo Adão, estado de sono, a projeção, a participação. Por outro homem, Cristo, o primeiro Adão, sai o pecado, o segundo Adão, ilusão, a morte. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Cristo é o ressuscitar desse primeiro Adão do estado de morte. Tudo isso ocorre dentro de nós. Esse estado de consciência do primeiro Adão para o segundo Adão e do segundo Adão de volta para o primeiro Adão. Consegues compreender? E o Senhor fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Adão caiu em um sono profundo. O Senhor é o eu maior, o primeiro Adão que caiu nesse estado de sono profundo no segundo Adão, que é o personagem, a identidade, e que todos estão agarrados, né? Em Adão, todos caímos nesse estado de sono, quer dizer, nesta participação, em que nós nos projetamos. Todos nós, ao participar aqui, né, ao encarnar, morremos. Entramos nesse estado de sono e esquecemos quem somos nós, por conta deste véu do esquecimento, que traz esta ilusão, que traz esse segundo Adão. Adão é a participação, é aonde o primeiro Adão se projeta para vivenciar esta experiência. E o Cristo é o despertar desse primeiro Adão. Eu espero que eu tenha ajudado os amados a exercitar essa percepção, né, dessa nova forma de compreensão do que traz, né, a Bíblia para todos nós. Saindo um pouquinho do imaginário e exercitando esse sentir dessa percepção
do espiritual, manifestando na mente espiritual. Assim é, e isto só acontece quando você tem esse despertar de sair do imaginário, do Adão projeção, para o Adão espiritual, que é o Cristo, que é a iluminação. Graça e paz e luz para todos. Eu vejo você. Até o próximo vídeo. Beijos!